Adoro! Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim, dessa vez lá do Viajante Galáctico. Por que o Dragon Ball GT é tão odiado? Bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, o que ele estará falando a respeito de Dragon Ball GT. Já adianto que eu curto esse anime, tá ligado? Mas realmente ele tem uns pontos ali que acaba deixando muito a desejar, tá ligado? Então só bora acompanhar aqui pra saber o que ele estará falando, beleza? Com certeza. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Haters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beije à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre na área. Dragon Ball GT. Sem sombra de dúvidas, o anime mais polêmico da franquia Dragon Ball, já que todo mundo sabe que ele não passa de um caça-níquel muito mal feito, produzido apenas com a intenção de sugar dinheiro dos fãs da obra. E o pior de tudo é que ainda tem gente que defende esse troço. Literalmente tem gosto pra tudo. Então, pensando nisso, vem comigo porque hoje você vai entender por que o Dragon Ball GT é tão odiado. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter. Ok? Tá sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Bora! Fala galera, eu sou o Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, pra entendermos melhor o que motivou o fracasso de Dragon Ball GT, nós precisamos voltar para a época que ele foi lançado, 1996. O Akira Toriyama, o grande criador da obra, já tava de saco cheio de escrever Dragon Ball. Isso fica muito perceptível na reta final da saga Majin Buu, mais especificamente a partir da luta do Gotenks 3 contra o Super Buu. Se vocês repararem direitinho, gente, depois dessa luta, o Toriyama meio que mete o dane-se pra história e só coloca a luta. Do episódio 259 até o 286 é só porrada e repetitiva, porque o Majin Buu aparece, todo mundo fica com medo dele, aí um outro personagem muito poderoso aparece também, desce a porrada no Majin Buu, enrola pra caramba, não mata ele e no final ele é absorvido pelo Majin Buu. Repita isso umas 3 vezes e temos o final de Dragon Ball Z. O Toriyama tava visivelmente desgastado e tudo isso aconteceu. Cara, na moral, apesar disso, eu gostei muito dessa saga do Majin Buu, tá ligado? E eu sou suspeito pra falar também porque eu gosto muito de pancadaria, de porradaria, tá ligado? Então isso meio que foi um prato cheio pra mim, apesar de que o que ele falou aqui agora realmente é real. Ficou muito repetitivo, mas nesse caso, pra mim, ficou um repetitivo bom. Pra mim, ok? Me diverti muito com essa saga do Majin Buu, da mesma forma que eu me diverti muito com a saga do Cell, tá ligado? E olha que o cara tava desgastado, ele não tava afim mais de fazer, e mesmo assim, pra mim, ficou 10 de 10, tá ligado? Desde o Z, da saga do Freeza, até o Majin Buu, cara, eu particularmente curti demais. Porque sempre que ele tentava finalizar a história, como ele tentou na saga do Freeza, na saga do Cell, onde ele até matou o Goku, sempre que ele tentava finalizar a história, os engravatados da Shonen Jump e da Toei Animation apareciam e convenciam ele a criar uma nova saga, porque, como a gente sabe, Dragon Ball é uma mina de ouro e eles não queriam perder essa tetinha. E o resultado desse desgaste é a saga do Majin Buu, uma saga que tem um início muito irado, mas que é finalizada de qualquer jeito por um autor que já tava exausto. Era hora de Dragon Ball acabar, ou pelo menos ter uma boa pausa. Mas não, a Toei queria sugar essa vaca até a última gota com mais um anime. Eu vou comer teu cu. Só que como o Toriyama já tava de cabeça quente e ele não queria escrever Dragon Ball de jeito nenhum, ele acabou cedendo o direito de televisão da obra para a Toei Animation para que eles pudessem fazer uma sequência do Z do jeito que eles quisessem. E é desse jeito que em 1996 surge Dragon Ball GT, uma série que não tinha mangá e muito menos os roteiros escritos pelo Akira Toriyama. Ele até teve um ou outro envolvimento no anime, mas ele não participou tanto. Era um anime 100% da Toei feito direto pra TV. Só que é o seguinte, como nós vimos nos filmes do Dragon Ball Z, que inclusive tem vídeo aqui no canal, quando a Toei decide escrever um roteiro pra contar uma história de Dragon Ball, as chances de sair uma bizarrice sem tamanho são de quase 99%. A Toei não sabe escrever roteiro, e é justamente aqui que começam os problemas com o Dragon Ball GT. Os engravatados, eles realmente queriam continuar a história depois do Dragon Ball Z. Só que o problema é que eles não tinham ideia de como fazer isso. Os personagens estavam muito fortes e o universo já estava muito bem expandido. Então naquela época, meio que não tinha mais pra onde ir. E como em teoria não tinha mais história pra contar, os caras da Toei chegaram à conclusão de que para termos mais aventuras de Dragon Ball, os personagens precisavam estar mais fracos. Ou seja, em Dragon Ball GT, literalmente todo mundo foi nerfado. E isso fica ainda mais descarado no Goku, onde os roteiristas não faziam a menor ideia de como nerfar ele, até porque o Goku é uma máquina de treinar, e os caras simplesmente transformaram o Kakaroto em criança e usaram isso como desculpa pra arrancar metade do poder do cara. Não faz sentido. Perdeu uma série de técnicas importantes do seu arsenal, como o teletransporte, por exemplo.
A força do Super Saiyajin 3 do Goku criança não chegava nem perto do Super Saiyajin 3 do Goku adulto. Tudo isso só porque ele virou criança. Tipo, isso nem faz sentido. O Gohan com 11 anos era muito mais forte que todos os Saiyajins adultos na saga Cell. O Gotenks Super Saiyajin 3 metia o pau no Majin Buu. Então qual é a lógica do Goku criança após saga Majin Buu ser muito mais fraco que o Goku adulto da mesma época? Não faz sentido. E esse tipo de incoerência é uma das coisas que mais irritam no Dragon Ball GT. E o foda é que essas incoerências acontecem o tempo todo. Na saga do Baby, por exemplo, a gente tem o Vegeta reconhecendo o Kit Sufurudin do Baby, sendo que os Sufurudins foram exterminados 2 anos antes do Vegeta nascer. Muito bem, acaba de me refrescar a memória. Eu me lembro dessa energia nojenta. Sulfurudin. Parece verídico. Outro furo de roteiro ridículo do Dragon Ball GT é a saga do Super 17. E sim, eu falo essa saga porque ela inteira é um furo de roteiro bizarro. O Dr. Gero, que tá morto lá no inferno, deu um jeito de controlar o número 17 que tá vivo aqui na Terra. Como que ele fez isso? E ainda fez outro no inferno. O roteiro desse arco, sabe? E além de controlar o nosso número 17, o Maki Gero ainda construiu um novo número 17 lá no inferno. Tipo assim, alguém me explica como que ele conseguiu fazer isso? Por acaso tem alguma loja de robótica lá no inferno e a gente não sabe? Aí o Dr. Gero e o Dr. Mil foram lá, compraram peças e montaram um novo 17 no inferno? Porque só assim eles explicariam essa bizarrice. O Dragon Ball GT é um anime que tem umas ideias muito boas pra criação de sagas e arcos pessoais. Só que o jeito que a Toei executa essas ideias é a mais nojenta e amadora possível. A fusão do Ubu com o Majin Buu, por exemplo. Esse é um momento que é muito marcante pra obra. Só que o problema é que essa fusão é simplesmente inútil. O Ubu não ficou forte e ele só tomou piau de vilão. Velho, esse cara é a reencarnação do Ubu malvado. No Dragon Ball Super, o Goku só conseguiu derrotar o Moro por causa do poder do Ubu, parça. Olha o potencial. Pô, mano, é pior que eu gosto desse personagem do Buu. Eu achei ele muito interessante quando ele apareceu no GT, no caso. Só que, pô, mano, os caras realmente fizeram uma cagada com ele. Não só com ele, com todos os outros personagens que apareceram. Mas o dele aqui foi broxante, porque ele literalmente se fundiu, no caso, com o Majin Buu gordo, tá ligado? Que é poderosíssimo também. E mesmo assim o cara continuou nerfado, continuou fraco pra caraca. Pra quê? Dar protagonismo para o Goku. Tá ligado? Dragon Ball GT é isso. O único que tem protagonismo real aí é o Goku. Assim como num todo no Dragon Ball, só que aqui tá bem exagerado, tá ligado? Então, poxa, eu fiquei muito chateado com a evolução ou com o desenvolvimento desse e de outros personagens também, tá ligado? Então, enfim, é triste. De poder que esse mano tem. Porra, eu sou gostoso, cara. Aí chega no GT, o Buu treina com o Goku, se funde com o Buu gordo e o máximo que ele consegue é matar o Ryuji, que é um vilão bunda que aparece no GT. Personagem totalmente desperdiçado. A saga do Baby era que mais tinha potencial pra se desenvolver uma mega saga absurda, pois o Baby, né, que é o vilão principal, ele é um personagem bem legal e ele tem um conceito que é muito bom. Ele quer se vingar dos Saiyajins por tudo que eles fizeram com os Sufurudins, ao mesmo tempo que ele quer reconstruir o planeta deles e reviver a civilização Sufurudin de novo. Mano, olha a motivação que o cara tem, é muito boa. É um vilão que basicamente só quer ter o seu povo de volta. Só que esse conceito que é muito bom, infelizmente ele é jogado no lixo pela Toei. Porque como eu falei, a Toei não sabe escrever roteiro. Então ao invés dela desenvolver um vilão mais complexo, um cara que tem um objetivo nobre, mas que usa de artimanhas questionáveis pra conseguir o que ele quer, não! A Toei prefere desperdiçar essa ideia transformando o Baby num vilão ultra genérico. Os Sufurudins são meus escravos e eu vou dominar o universo. Lixo! É muito tosco. E a luta dele contra o Super Saiyajin 4 também é muito ruim. São quase 7 episódios do Baby Ozaru sentando em cima do Goku e fazendo Garikiro, mano. Fala sério. E pra mim, a principal ideia executada com a bunda pela Toei é a saga dos dragões malignos, que tem um conceito genial. Ao longo de quase 30 anos. Cara, eu não vou enganar vocês não. Eu gosto muito dessa saga dos dragões, mas com muita ressalva. Como ele falou aqui, realmente tinha um potencial gigantesco para isso aqui se transformar numa saga, a melhor saga de Dragon Ball, mesmo não sendo oficial, que esse daqui ele não é canônico do Dragon Ball GT, tá? Mas ele realmente tinha um potencial gigantesco de ser a melhor saga, mesmo não sendo oficial. Por quê? Porque, poxa, bate com o conceito das esferas do dragão, no caso, a lore ali do nome, por assim dizer, de Dragon Ball, que é sobre as esferas do as esferas do dragão, tá ligado? E mesmo assim, os caras conseguiram fazer de uma forma meio meh. Tem dragões ali que foram apresentados muito, tá ligado? Tipo, de qualquer jeito, tá ligado? Só pra falar que, tem um dragão aqui. Poxa, mano, design ridículo e tal. Os únicos ali que eu gostei foram do de 3 estrelas e o de 4 estrelas, que são irmãos no caso, né? E o de 1 estrela, que é o Omega Shenlong, tá ligado? Os outros eu achei muito fraquinho, muito pai a história, muito boba a forma de contar, mas o conceito realmente é muito da hora. Eles conseguiram expandir, no caso,
a busca pelas esferas do dragão pro universo, porque antes, pelo que eu me lembro, as esferas do dragão elas só se espalhavam pelo planeta. E começou a ser espalhado pelo universo, ou seja, dificultou ainda mais a forma de conseguir achar as esferas do dragão, e eu achei isso muito legal. Não só isso, mas também o conceito das esferas do dragão serem rachadas, porque fizeram muitos pedidos ali, tá ligado? De forma muitas das vezes exagerada, e pra fazer pedido besta, pedido bobo, e realmente tem muito pedido bobos que foram feitos, tirando os importantes, mas teve muito... A Buma, então, quem diga, né? Ela que meio que nas outras sagas, né? Até no Super mesmo, a gente vê ela como se fosse a portadora das esferas do dragão, tá ligado? Apesar de que se usar ali vai ser espalhado, ok, mas ela sempre aparece com as esferas do dragão completa na casa dela, trancada 7 chaves, tá ligado? E ela sempre quer ficar fazendo um pedido pro Shenlong pra ficar mais nova. Porra, fala sério, né? Então, assim, é um conceito muito interessante essa das esferas do dragão, mas infelizmente foi mal executada. Os guerreiros Z usaram tanto, mas tanto as esferas do dragão, que elas sobrecarregaram, se entupiram de energia maligna que acabou se manifestando na forma de 7 Shenlongs malignos que tem como objetivo destruir aquele planeta que extrapolou o uso do poder das esferas do dragão. Caraca. Muito Cara, bom. esse conceito é simplesmente perfeito pra uma última Muito história bom. de Dragon Ball. As esferas Sim. iniciaram toda essa história e é com elas que a história vai acabar. E essa seria Pô, seria oportunidade poético. perfeita pro GT juntar todos os guerreiros Z de novo e colocar eles indo pra cima com tudo dos 7 dragões Sim. malignos. Ia ser Pois épico. Mas os roteiristas acharam que seria uma ideia bem melhor mandar... Não, e detalhe, se eles fizessem desse jeito que ele falou aqui agora, botar todos os guerreiros Z pra lutar com os dragões, pô, tem dragão ali que daria pros outros guerreiros Z ter um destaque contra eles, tá ligado? Os mais poderosos ali são o número 3, o 4 e o 1, né? Que é o Omega Shenlong, que é o mais poderoso de todos, tá ligado? Mas os outros abaixo deles... Poxa, daria pro Kuririn, pro Piccolo, pro Yantia, pro Tenshinhan, Chaos, entre outros ali juntos, conseguiu lutar contra esses dragões, mano, tá ligado? Pra poder dar um pouquinho de destaque também pra esses personagens, principalmente o Piccolo também, que, assim, depois do Goku e do Vegeta, o Piccolo ali é o mais poderoso, tá ligado? E não, se eu não tô enganado, ele morreu nessa saga do GT, tá ligado? O cara morreu, simplesmente mandaram ele pro inferno, literalmente. Tá ligado? Então poderiam ter utilizado uma coisa pra poder deixar Dragon Ball GT muito mais interessante, tá ligado? Pra resgatar de fato aquela essência da antiga, né? Isso daqui, como eu falei, não é oficial, mas, poxa, se o cara que fez isso daqui, ele tivesse um pouquinho mais de nostalgia, ele teria feito isso daí, mas não, fez de qualquer jeito. Somente o Goku e a Pan pra bater nesses 7 caras. Pelo amor de Deus, ele é muito burro! Pan, mano, essa Cadê personagem. os guerreiros Z, brother? Cadê os terráqueos? Cadê os Saiyajins? Cadê todo Pois mundo? Não tem, mano. Ele só aparece no final pra apanhar do dragão de uma estrela. Pois ridículo. só serve pra Falando isso. em personagens, meu amigo, o que o GT fez com todos eles é pra bater palma. Porque eu não sei dizer que ficou mais escroto nesse anime. O Gohan virou um nerdão que tá tão fraco que apanha do Hilt e ele passou o anime inteiro desse jeito. O Gohan é um merda. O Ten Trunks viraram dois playboyzinhos que não gostam de treinar. E o Vegeta... Eu sou Paolo Gonçalves, mano. Ainda bem que tiraram esse bigode depois dele. De cabeça pra baixo. O orgulhoso príncipe dos Saiyajins virou um tiozão do churrasco com um bigodinho ridículo. E ainda tiveram a pachorra de cortarem o cabelo dele. Mano, cortaram o cabelo do Vegeta, mano. cara. Pois Destruíram é. a identidade visual do personagem. Eles ainda humilharam o Vegeta num ponto que pra ele virar Super Saiyajin 4, o coitado precisa da ajuda de uma máquina, precisava de brother. máquina. Não tô inventando. Até o Goku usou ele por causa disso. Não me diga que precisa receber raios Bloods pra se transformar no Super Saiyajin 4. Cala a boca! Eu não tenho culpa! Você que é um fenômeno por se transformar sem depender de nada! Você tá brabo? E além desses visuais bizarros, toda essa galera é toscamente ofuscada pela presença do Goku. Os guerreiros Z em Dragon Ball GT só tem uma função: apanhar. Apanhar, pois é. Pra não usarem ele nas batalhas, tá ligado? Não é como no Z e no Super, onde o Goku é o protagonista, mas os outros personagens têm o seu momento fodão também. Não, no GT é só o Goku que desce a paulada em vilão. Pra não dizer que os guerreiros Z são completos inúteis, aqui eles pelo menos servem pra dar poder pro Goku quando ele tá com o Ki Só baixo. pra isso. Pelo menos pra isso eles servem. Agora de Só resto, isso. foi mal aí, jovem, mas todos eles estão muito ocupados praticando a sua nova transformação, o modo baiano. E sabe o que é o mais engraçado? É que os guerreiros eles são jogados pra escanteio, mas em compensação, a Pan, a filha do Gohan que nem vira Super Saiyajin, tá ligado? Ela tem um mano. destaque absurdo no anime. E se você cara, acha isso que a é Pan muito- é uma personagem mano. agradável e fofa como ela é no Super, você tá muito enganado. A Não Pan é. do Dragon Ball GT é um pé é. no saco. Ela é chata pra caramba, ela fica tretando com o Goku, é uma maravilha. Enquanto isso, tá lá o Vegeta precisando de máquina pra virar Super Saiyajin 4. Que Pois tristeza. é. O Dragon Ball GT tem coisa maneira? Tem! A trilha sonora é muito bonita e emocionante. A abertura e os encerramentos são muito marcantes. Demais, Embora aqui no Brasil verdade. eles só tenham dublado um encerramento, que é uma pena.
pena. O Super Saiyajin 4 é maravilhoso. Todo mundo sabe que é a melhor transformação do Dragon Ball. Melhor. Embora eu ache Concordo. que até ele foi mal explorado aqui. Mas no geral, jovens, o Dragon Ball GT é isso aí. É um produto mal feito, fruto da ganância de empresas que queriam sugar até a última gota do sucesso de Dragon Ball. A franquia tava desgastada no final dos anos 90. O Akira Toriyama tava exausto, cara. Então se eles queriam continuar Dragon Ball, o certo seria que eles dessem um tempo na história pra que o Toriyama pudesse descansar, esvaziar a mente e tal. E depois de um bom tempo, se o Toriyama tivesse boas ideias e quisesse voltar a escrever a história, aí sim nós poderíamos ter uma continuação do Dragon Ball Z. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Dragon Ball Super. E olha o abismo de diferença de qualidade dos dois. O Super acertou em praticamente tudo que o GT errou. Os vilões do Super são muito bons. Quando os guerreiros Z aparecem, eles são bem aproveitados. O universo de Dragon Ball foi ridiculamente expandido. O Bardock, que já tá morto há pelo menos uns 50 milhões de anos, foi fundamental na última saga. E a história, cara, ela dá um baile. Até as sagas do Super que possuem um enredo bem mais simples, como o Torneio do Poder, consegue ter uma execução 1000 vezes melhor que todas as sagas do GT. E isso obviamente refletiu em números. O GT teve uma queda de audiência absurda em comparação com o Dragon Ball Z. A crítica e o público metralharam o GT e por isso ele é de longe o anime mais curto da franquia, sendo cancelado com somente 64 episódios. Então, resumindo, Caraca, o Dragon Ball GT é mesmo. odiado pelo simples fato dele ser uma espécie de Boruto dos anos 90. Acabou. Bom, tá aí, gente. Isso daí é o Viajante Galáctico trazendo para nós aí os pontos, infelizmente, mais negativo do que positivo de Dragon Ball GT, tá? Ele até fez uma menção aqui a Dragon Ball Super, que eu assisti, e Dragon Ball Super também tem muitos problemas ali, mas é, de fato, uma execução um pouquinho melhor do que o GT, tá ligado? O GT é, como eu falei e repito, ele é bom em muitos aspectos, principalmente nas propostas de histórias que eles querem contar, tirando a do Android 17, que aquilo dali não faz sentido nenhum, mas enfim. Mas de outros aí, principalmente a última saga, que são das esferas do dragão, quando saem os dragões malignos e tal, para poder destruir a Terra por causa dos pedidos exacerbados que eles fizeram. Pô, isso daí é um conceito genial, tá ligado? Mas infelizmente mal explorado. Então assim, teria tudo pra poder ficar legal. Eu fiquei até feliz, cara, porque... Feliz em parte, né? Porque finalmente canonizaram o Super Saiyajin 4, mas infelizmente eles não canonizaram ele da forma que eu conheço, ou seja, cabelo preto, né? E a pelagem do braço dele até o punho. Não, já no Daima fizeram um negócio meio nada a ver, meio que juntaram como se fosse um Super Saiyajin Deus, cabelo rosa, e o braço meio que à mostra, assim, né? Ficou tipo como se fosse uma manga dobrada de camisa comprida. Então assim, eu achei muito esquisito aquilo dali, eu não gostei, tá ligado? Mas, como eu falei, infelizmente, apesar de gostar de Dragon Ball GT em alguns aspectos, né? Mas ele realmente tem que conver muitos problemas desnecessários. Poderia ter uma expansão bem melhor de episódios se tivessem feito um negócio mais apresentável, um negócio mais palatável, mas infelizmente não foi o caso, né? Quem sabe, né? Mas aí também, Titio Aquila já morreu, então dá medo de falar o que eu vou falar agora. Mas quem sabe não venham fazer um remake de GT e transformar ele em canônico. Mas aí também, cara, enfim, eu acho que seria maneiro. Eu acho que seria maneiro pelo menos pegar esse conceito das esferas do dragão e colocar em Dragon Ball. Porque, cara, o nome do anime é Dragon Ball. Tá ligado? Não importa se é Dragon Ball Z, Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super, Dragon Ball... Não importa qual. É Dragon Ball. Não é Goku Ball, tá ligado? É Dragon Ball. Então deveriam sim fazer um arco pra finalizar definitivamente Dragon Ball. Fazer joguinhos depois por fora, fazer tipo aquele lá... Eu esqueci o nome do Dragon Ball aí que tem... Que é meio que... Dos jogos aí, eles fazem uma Maracutai aí que consegue botar o Super Saiyajin 4 contra o Super Saiyajin Blue e tal. Eu esqueci o nome agora, eu acho que é Hero, se não me engano. Tá ligado? Se quiser fazer o do Heroes ainda faz, mas não é nada oficial, é por causa dos jogos, é pra apresentar os personagens e tal. Aí ok. Mas agora oficial, tipo Super, tá ligado? Que tá tendo sagas e pá. Mano, eu acho que deveria finalizar desse jeito. Igual o Dragon Ball GT quis fazer. Com as esferas do dragão sendo corrompida e eles tendo que fazer por onde pra poder resolver essa situação, tá ligado? E trazer os dragões poderosíssimos, mais poderosos do que qualquer coisa que já apareceu, tá ligado? Porque o nome do anime é Dragon Ball. Eu queria que fosse feito isso, quem sabe, né? Tomara que pegue esse conceito no futuro, mas é muito provável que não, né? Porque a Toei quer mamar na teta de Dragon Ball até o talo, tá ligado? Mesmo que fique uma bosta. E isso é triste. Bom, é isso, gente. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!